E aí, galerinha, cá estamos nós novamente com mais uma questão. Agora, essa próxima questão também do mesmo assunto, sistema de numeração. Questão aqui, easy, fácil. De cara, eu bati assim o olho na questão, pronto, já veio a resposta no automático, de tão fácil que é essa. A questão foi aplicada em 2010. A banca foi a Funiversa, que é a Fundação Universa. Fundação Universa, aqui. Para o órgão PCDF, que é o perito, que perito é Polícia Civil do Distrito Federal, ok? A questão foi para a Polícia Civil do Distrito Federal e a prova é para perito criminal em informática. Olha só que coisa boa. Está aumentando aqui. Aí aqui abaixo tem a questão. Considerando a resolução da equação BCDE menos ABCD no sistema hexadecimal e sabendo que a limitação para o armazenamento dos referidos números é de 16 bits. Ok, ó, já tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A limitação para o armazenamento dos referidos números é de 16 bits. Aí aqui embaixo tem as alternativas. No caso aqui são 5 alternativas que você deve escolher uma, ok? Isso aqui é fácil, você já deve imaginar. Aí o que acontece? Antes de começar isso aqui, eu vou explicar um fundamento aqui bem bacaninha para vocês, que é isso aqui, ó. O overflow e cadê? Vou colocar assim, underflow. O que é isso que eu nunca ouvi falar na minha vida? Bem, gente, o overflow é o seguinte. O overflow, digamos que você vai estourar o limite que você tem. Suponha que eu tenho uma variável, existe uma variável só uma suposição, que ela vai poder armazenar números entre 0 a 9. O que acontece? Eu declarei uma variável que ela só vai poder declarar números daqui até esse. Esse é o limite da variável, ok? E o que acontece? Eu fiz uma operação aqui, ó, que era o seguinte: 5 mais 5 vai ser igual a 10. 5 mais 5 igual a 10. Olha só, fácil. Esse homem é um gênio. 5 mais 5, 10. O que acontece? Ela estourou o limite. Se o limite aqui só é até 9 e eu fiz essa equação que vai passar de 9, o que aconteceu? Aconteceu um overflow. Quer dizer que ela estourou, ela transbordou, que o overflow é de transbordar o limite que ele tem, ok? Ele passou do limite. No caso, se eu quiser declarar em uma variável que só vai caber de 0 a 9 um limite maior, o seu sistema vai acontecer uma falha, vai ter uma vulnerabilidade no seu sistema, ok? Isso é muito importante porque os hackers também eles conseguir falhas no seu sistema. Se você não for um programador experiente, quando você for declarar uma variável lá, int, deixa eu ver, código, declarar uma variável lá, você tem que saber qual vai ser o limite desse código aqui, quantos códigos vão ter. Será que vai passar o limite? Porque se isso for aumentando, você vai colocando um incremento. Digamos que o código aqui, deixa eu passar para cá, deixa eu fazer aqui um bem bolado aqui. Esse código aqui ele vai aumentando, né? Em algum momento ele vai ser 10 e vai aumentando. Vai chegar um limite que esse valor inteiro ele não vai mais suportar isso. Você vai ter que implementar algo que consiga um código maior, correto? Aí o que acontece? Vai chegar uma parte do programa que ele vai querer armazenar um limite maior do que a sua memória, porque quando você declara uma variável, você já sabe que no seu computador vai ser declarado um número X para aquele armazenamento, ok? Aqui tem um acentozinho, esqueci. Enfim, se ultrapassar, vai acontecer um erro, porque ele vai tentar armazenar um valor que não existe, ok? Aí vai acontecer o que? Um overflow. E um underflow. Underflow, gente, é o seguinte. Aqui, ó. Underflow é o que? Quando, por exemplo,
eu tenho esse mesmo valor aqui, o que eu posso armazenar é de 0 a 9, isso é só um exemplo, viu? Aqui, de 0 a 9. E o que aconteceu? Eu quero armazenar o valor, eu fiz uma equação que ia dar mais ou menos isso aqui, ó. Era 10, cadê? Era 10 menos 50. E aí, quanto é que vai dar isso? 10, eu tenho 10, estou devendo 50. Quanto é que fica? Menos 40, né? Só que na minha variável aqui, 10, menos 40. Na minha variável aqui, ela não pode suportar um valor menor, ela não pode ficar negativa aqui. Isso é só um exemplo, ok? Então, o que aconteceu? Ocorreu um underflow agora. Que você deseja armazenar um valor menor do que ele é capaz. E aí aconteceu um underflow. Aqui tem mais ou menos o que é um overflow e um deflow, ok? É bom vocês pegarem isso aqui, pesquisar no Google exemplo de underflow, overflow e linguagem de programação, isso é muito importante. Até porque quando você for programar um programa, você tem que ter esse embasamento, ok? Isso é importantíssimo. Mas vamos para cá agora. Bom, de cara, essa questão aqui é muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu nem sei porque essa questão é de nível superior. Porque eu pesquisei as questões de nível superior e apareceu logo essa. Se você olhar aqui de cara, você sabe que isso aqui está no sistema, ele mesmo falou, no sistema hexadecimal. E o limite de armazenamento é referido nos 16 bits. O que acontece? Eu tenho que me ligar no underflow e overflow. Como? Por exemplo, com 16 bits, eu tenho que saber se, olha só, essa é uma das opções. Ocorreu um underflow e o resultado não pode ser calculado. O que era um underflow nessa questão? Era se esse número aqui fosse maior do que ia ser subtraído. E quando eu diminuísse aqui, digamos, não ia ser maior. É o seguinte, eu ia diminuir um número desse aqui que não ia caber nesses 16 bits. Aí o que ia acontecer? Um underflow. E aqui tem outra resposta. Olha. Ocorreu um overflow e o resultado não pode ser calculado. O que ia acontecer? Suponha que aqui, nesses 16 bits, eu só pudesse armazenar 10 milhões. E a soma desses dois aqui desse 2 milhões. O que acontece? Ia ser um número maior do que o que 16 bits ia ser armazenado. Eu não estou falando que desses bits suportam 1 milhão. Isso é só um exemplo, ok? E o que ia acontecer? Um overflow. Logo de cara, gente, eu vou descartar essas duas questões porque eu não vou fazer isso, porque senão a videoaula vai ficar muito grande. Então já vou dizer que essas duas aqui estão erradas. Antes de vocês pegarem, isso era para ter feito, mas vocês podem fazer aí, é rapidinho isso aí você faz. Você vai apenas converter esses números e ver, porque realmente não cabe. Agora eu vou responder essas duas questões, essa questão rápido, que é para vocês. Eu vou, do jeito que eu raciocinei, isso é muito rápido de resolver, muito rápido mesmo, vocês vão ver. Tem outros modos de resolver isso, mas como eu vi logo de cara que dava para responder assim, eu vou mostrar para vocês como é. Suponho que eu tenho aqui o hexadecimal, né? Já puxei para cá a questão. O que acontece? É como se fosse isso. Aqui, ó. Você pode olhar que isso é uma subtração. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui. Colocar aqui é como se fosse isso. Menos isso. Tem outros modos que você pode fazer. Por exemplo, você transformar isso aqui para binário e depois subtrair. Ou então transformar para binário, depois para decimal e depois subtrair e ver se dá um desses resultados aqui. Eu vou fazer do jeito que eu pensei aqui, que o raciocínio foi bem rápido mesmo para resolver essa questão. Puxar para cá. Olha só como é fácil. Essa questão ela é fantástica. É como se fosse isso. Essa questão é isso que ela quer. Pronto, é isso menos isso. Olha só que rasgado. Aí o que acontece? A letra E em hexadecimal, ela representa o número quanto? 14. Como é que eu faço o 14 aqui? Deixa me ver. O 14 vou pegar
Eu vou pegar esses todos menos esse, né? Porque isso tudo é 15. Eu vou pegar aqui, ó, vai ser 0, 14. Ou então do jeito mais rápido ainda, não vou nem precisar formar isso aqui, ó. Isso aqui é 14. E o D é quanto? O D não é 13? 14 menos 13, vai sobrar quanto? Ah, se eu fizer assim talvez você não entenda o meu raciocínio, então eu vou fazer assim mesmo, ok? No caso aqui é 14. No caso aqui é 0, 1, 1 e 1. Pronto. E essa letra aqui em binário representa isso, que é o 14. E esse aqui de baixo eu já sei que é o 15, não é? Eu vou fazer desse jeito e por favor tentem entender do jeito que eu vou fazer. No caso essa letra E é 14. E esse D, o D é o que? Representa 13. Quanto é que é 14 menos 13? Vai sobrar 1, né? Então aqui vai ficar 1. Vou pegar aqui, ó. Essa questão é muito fácil, eu nem sei porque eu estou resolvendo ela, só para vocês raciocinarem. Eu já estou mostrando aqui o resultado, esse mesmo resultado que 1 em binário e 1 em decimal vai dar a mesma coisa. Se você pegar 1 aqui, ó, em decimal, só vou marcar esse, em binário, aqui, ó. Só vou marcar 1 também, vai ser a mesma coisa, ok? Por isso que eu achei muito fácil ela. Eu vou até colocar esse 1 aqui, ó. Parece que essa questão eles fizeram de propósito, assim, olha aí. Acerta essa questão aí. Aqui, ó. Isso aqui vai dar 1. Pronto. Olha só que bacana. E o D, né? 13. E o C é quanto? O C, gente, representa quanto? 12. Eu tenho 13 menos 12. Vai sobrar quanto? Sobrar 1. Eu vim aqui rapidinho. 1. Deixa eu colocar aqui 1. Não tá cabendo. Fazer aqui um barabiribiri. Biribiri catabamba. Pronto. Roubei aqui. Não vai caber. Colocar aqui. Pronto. Outro 1. E o C menos B. O C é quanto? O C a gente sabe que ele é 12, né? E o B ele é 11. Aí como é que fica? 12 menos 11 vai sobrar 1 também, né? 1. Essa questão, meu Deus. Se toda questão fosse assim, era muito bom. E o B não é quanto? O B é 11. O A é 10. Então 11 menos 10 vai dar quanto? Vai sobrar 1 também. Parece subtração de primeira série. É muito fácil a questão. Aí o que é que acontece? O resultado da subtração considera a resolução da equação. Aí é B, C, D, E que subtrai de A, B, C, D no sistema hexadecimal. E sabendo que a limitação para o armazenamento dos referidos números é de 16 bits, eu já declarei para vocês aqui, ó, que não cabe, que não vai acontecer um overflow, que é ultrapassar o limite desses 16 bits, e nem um underflow, que é armazenar um valor menor do que vai ser armazenado nessa aqui. Como é que é esse underflow? Suponha que aqui eu posso armazenar menos, o limite é 1 milhão e menos 1 milhão. E o que é que eu fiz aqui? Eu armazenei menos 5 milhões. Não tem como. Aí o que aconteceu? Um underflow. Quer ver? Vou vir aqui, ó. Colocar aqui o exemplo. Aqui. O limite era entre menos, vou colocar menos 1000. Menos 1000 a 1000. É só um exemplo, não tem nada a ver com aquilo que eu postei, ok? Menos 1000 a 1000. E essa subtração ia dar menos 10.000. Só um exemplo, ok? Menos 10.000. Aí o que aconteceu? Aconteceu um deflow. É o esvaziamento limite, ok? Ele esvaziou tudo. E não cabe esvaziar menos do que isso aqui, ok? Aí aconteceu um underflow. E se ultrapassasse o limite, no caso só armazenasse 1000 e fosse uma adição ali para armazenar 10.000, não ia caber aqui. Ia ser overflow. Ok? Isso é muito importante. Quando vocês for programar, antes de vocês declarar uma variável, vocês já pensam futuramente, será que esse tipo aqui de dados vai armazenar tudo que eu quero ou não vai caber?
Aí o que acontece? Vamos voltar para a questão, hexadecimal, pronto. A subtração desses dois números é isso aqui, o resultado. Isso aqui, tanto se você subtrair, transformar isso tudo aqui em binário e converter, vai dar esse mesmo resultado. Aí vem para a questão. O resultado é esse? Não, o resultado não é esse. O resultado... Aí tem, ocorreu um underflow e o resultado não pode ser calculado. Não, isso aqui já está errado. Eu já postei aqui que está errado. Se vocês quiserem converter em casa para provar de fato, eu recomendo que vocês façam isso. Eu fiz isso, deu um trabalhinho, mas não foi nem tanto. Eu não vou fazer no vídeo porque vai ficar muito demorado. E aqui, ó. Se vocês olharem, também não é essa questão. A questão C, que não corresponde ao que a gente fez aqui, né? E essa questão não corresponde. Aí tem, ocorreu um overflow, que o que é esse overflow? Se ele passasse do limite que a gente ia, dos 16 bits. Mas não é isso que acontece. Ok? Eu marquei errado também. Ocorreu um overflow e o resultado não pode ser calculado. Não é verdade. O resultado é esse aqui, 1111, que é o que a gente tirou aqui. Ok? De fato, a resposta certa... Cadê? Para cá, a resposta certa é essa aqui. Ok, eu vou até salvar. Correto. A resposta correta é essa. Vou colocar aqui. Essa é a resposta correta. E se você olhar, esse aqui é hexadecimal. Eu até achei estranho, porque era para eles terem colocado um Bzinho aqui, né? Para saber que era de binário. Ou, por exemplo, aqui abaixo eles colocam um 2, bem abaixo. Eles fazem mais ou menos assim, ó. Eles fazem um 8. E aqui abaixo eles colocam um 2. Que é para saber que é na base 2, em binário, ok? E se fosse 16 era na hexadecimal, se fosse um 8 era na octal, mas enfim, isso é só para esclarecer. Então, aqui você sabe que é 16 bits, por quê? Cada bit desse aqui ó, representa 4. 4 mais 4, 8, mais 4, mais 4, 12, mais 4, 16. Você vem aqui, ó. O resultado ia dar 16 bits. Isso tudo aqui dá 16 bits, de fato. Quando você for passar isso para o computador, que só entende binário, isso tudo aqui vai representar 16 bits. Por quê? Porque vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui e só vai ter um, né? Suponho que ele pega aqui, ó. 1. Mas esse daqui, ele não vai ficar assim, sem nada. Ele vai ficar com 0. Vai ficar lá assim. Ok, pessoas? Então é isso. A questão é essa, a resposta certa é a questão é... E até a próxima questão vai ser essa, e depois dessa vai ser a última questão do sistema de numeração. Depois que acabar eu vou procurar outro tópico bacana para passar para vocês. Então até a próxima videoaula e fiquem com Deus.